Fala galera, beleza? Boa noite, vocês estão aí? Tem gente aí, Patrícia? Boa noite, tá certo galera? Tudo bem? Desculpa pelo atraso, acabei pegando um engarrafamento enorme, tá certo? Porque eu precisei ir ao médico, na verdade ontem, na verdade quarta-feira eu passei mal na escola e aí eu acabei tendo que ir ao médico hoje, tá certo? Peguei um engarrafamento enorme até chegar aqui, tá bom? Então me desculpem, tá certo? Por esses 15 minutos de atraso, a gente depois compensa com vocês, mas eu quero começar essa noite dizendo o seguinte: eu já enviei para vocês um material que nós vamos trabalhar hoje, que é um material de sociologia, é para essa aula dessa sexta-feira e para outra sexta-feira. Deixa eu dizer uma outra coisa. As aulas de sociologia que eu gravei, que são aulas de sociologia clássica, elas vão ser liberadas para vocês, tá certo? Paulatinamente. Tem aulas sobre Durkheim e aulas sobre Max Weber, certo? Tanto para a galera que vai fazer o S, quanto para a galera que vai fazer o Unicristos. Essas aulas são muito importantes, então vocês não podem deixar de ver, tá certo? Eu gravei aulas bem curtas para que as ideias desses sociólogos fiquem na nossa cabeça. E hoje a gente vai começar um módulo de sociologia. O que é que eu quis fazer? Eu quis pegar, pessoal, o que é que eu estou fazendo? Eu queria ser bem sincero com vocês. Olha só, na verdade, eu peguei todos os últimos exames nacionais do ensino médio e, se vocês observarem, vocês vão ver isso na filosofia também, eu não estou trabalhando especificamente um assunto, eu estou especificando para vocês, eu estou mostrando para vocês como é que esses assuntos eles vão, certo, aparecer no Enem. Como é que esses assuntos, eles geralmente aparecem no Exame Nacional do Ensino Médio. Ou seja, eu estou dando para você uma antevisão daquilo que estará na prova no dia 13 de novembro, exatos 7 dias após o meu natalício, tá bom? Então, o que é que eu quero que você faça? Eu quero que você entenda que nos 2 primeiros encontros, eu mostrei para cada um de vocês o quê? Eu mostrei para cada um de vocês assuntos que nos últimos exames nacionais do ensino médio vêm se repetindo. Marden, quais são esses assuntos? Aí eu disse para você, a história da antiguidade ou história antiga, principalmente história de Roma e a história de quê, pessoal? A história da Grécia Antiga. Então eu trabalhei com vocês, tá? Como que esses assuntos apareceriam numa possível prova, tá bom? Hoje nós vamos começar um novo assunto. Na verdade, eu fiquei com muita dúvida como é que eu ia colocar esse assunto. Mas eu resolvi fazer o quê? Vocês estão com o módulo em mãos, vocês podem vê-lo aí. O que é que eu fiz, galera? Eu dividi esse módulo em 2 momentos, tá bom? Um momento que a gente vai começar e terminar hoje para iniciar o próximo. E um outro momento que vai ser a nossa próxima aula inteira. Marden, esse primeiro momento é o momento que nós vamos trabalhar o quê? Eu usei a temática economia, mas eu preferiria chamar de desenvolvimento do capitalismo. Vocês acompanham na minha lousa, tá certo? Ó, nós vamos falar da fase 1 do capitalismo, capitalismo comercial, a fase 2 do capitalismo, capitalismo industrial, a fase 3 do capitalismo, capitalismo financeiro e a fase 4 do capitalismo, capitalismo informacional. Vamos resolver as 5 questões sobre a economia que eu propus para vocês, porque a partir do conhecimento desse assunto, que eu tenho certeza que você sabe, nós vamos trazer outros conhecimentos com base nessas questões, que eu tenho certeza que vocês não conhecem essas questões, tá bom? Então, praticamente é esse o nosso caminho hoje, tá bom? Pessoal, quero dizer outras coisas importantes. Ei, só uma pergunta. Vocês estão me escutando direitinho? A imagem tá boa, tá tranquilo? Me dê só um sinal de vida, que eu fico doidinho com essas aulas online, tá bom? Porque eu gosto de gente, eu gosto de interagir. Tá tudo bem aí? Bora? Tudo certo. Tudo certo.
Show de bola. Isso foi a Milena que falou, não? Quem foi? Foi a Bia? Foi a Mari. Ah, beleza. Mari, valeu. Quem mais? O pessoal tá dizendo, a Beatriz tá dizendo que tá ok. Quem é que tá mais aí, Patrícia? Dandara, tá ok, Dandara? Ei, Dandara, terminei a conversa contigo não, viu? Ainda tem outra pergunta para fazer, depois me lembra, cuida. Vai, quem mais? Caterine, já ok, entrou? Professor, obrigada. Beleza, a Manuele, né, que tá falando? Foi a Manuele, não? É. Ah, a Mari tá falando, beleza. Então, ó, bora lá, ó. Se liga aí, galera, ó. Deixa eu dizer uma outra coisa para vocês. Dia 21, tá certo? Nós vamos ter aula normal, é uma sexta-feira, mas eu não vou ministrar essa aula daqui, tá bom? Eu vou pedir a paciência de vocês, porque nesse dia eu vou ter que ministrar a aula, certo, de Brasília. Fui convidado para fazer parte da delegação que assina para liberar praticamente a prova do Enem, certo? Ai, Marley, tu vai ver a prova? Claro que não, né? Mas eu vou estar lá em Brasília, vou viajar dia 20, volto dia 22, 20, 21 e 22. E aí fui convidado para fazer lá essa lavradura da ata, né? Em que a prova, ela é desencaminhada lá do Enem, desencaminhada não, né? Encaminhada lá do Enem, lá do INEP para todas as cidades de modo seguro, com todo o lacrezinho direitinho, lá a partir do ambiente seguro que tem no INEP. Então, nesse dia, eu vou ministrar a aula, tá certo? No dia 21, eu vou ministrar a aula de Brasília, então não vai ser assim com estúdio e tudo, mas vai ter aula normal. Tô avisando para você ir logo se preparando, tá certo? Porque vocês vão estranhar que nesse dia a aula vai ser um pouquinho diferente, tá? Deixa eu dizer uma outra coisa. Daqui a mais ou menos uns 10 dias, vocês estão recebendo o módulo S, que é um módulo que é o livrinho que eu fiz. Cada um de vocês vai receber, tá bom? Esse módulo, certo? Em PDF, tá bom? E esse módulo é o quê? É um comentário inteiro a todo o edital da UES. Todo o edital está comentado de filosofia, tá bom? E todas as questões que caíram tanto na primeira quanto na segunda fase de filosofia e algumas questões inéditas que eu elaborei, tá bom? Então vocês vão receber isso também. Eu sempre estou lembrando isso, porque tá na gráfica, já tá com algum tempo, eles estão com dificuldade de rodar, mas assim que eles rodarem, tá? Que eles terminarem lá a diagramação e tal, aí eu mando para vocês, tá bom? Vocês fiquem me cobrando, a Mari já me cobrou as aulas. Aí eu vou dizer o seguinte, a partir dessa semana eu vou começar a liberar as aulas online para vocês do curso S, tá bom? Porque tem praticamente uma aula para cada tópico do edital. Então eu vou liberar essas aulas para vocês também a partir dessa semana, mas eu não vou liberar todas de uma vez, porque isso é loucura fazer isso com vocês, tá bom? Dito isso, bebês, vamos para nossa aula, tá certo? Vamos para cima, porque tem muita coisa para a gente ver hoje, beleza? Então bora lá. Marden, por que economia? Bebês, se você faça essa análise, se você pegar o Enem de 2021, o Enem de 2020, o Enem de 2019, de 2018, você vai ver que sempre vai aparecer uma questão, né, sobre economia. Mas o que é essa questão sobre economia? Perguntando o que é economia? É perguntando sobre economia? Não. É geralmente perguntando sobre o capitalismo e o desenvolvimento que esse capitalismo teve, certo? Na economia do Ocidente, a partir de que século, meus amores? A partir do século XVI. Nós sabemos que o capitalismo foi o único modo de produção. Lembrem-se, nós temos ao longo da história 7 modos de produção. Não precisa anotar que nós vamos voltar a isso e eu vou anotar todos eles aqui, tá bom? Eu vou anotar todos eles aqui. Marden, quais são os modos de produção? Olha só, pessoal. Modo de produção primitivo, modo de produção asiático, escravista, feudal, modo de produção capitalista, que é o quinto, socialista e o comunista, tá bom? Temos 7 modos de produção para a sociologia, não se esqueça disso.
Não se preocupa que nós vamos voltar a cada um desses modos. No entanto, aquele modo de produção que para o Exame Nacional do Ensino Médio é o mais importante, é o modo de produção capitalista. Por quê, Marden? Primeiro, porque é o modo de produção que está em vigor na nossa sociedade. Segundo, que esse modo de produção é aquele modo de produção que subsiste por meio de transformações desde o século XVI. Vamos lembrar algumas coisas importantes? Bora lá? Bora lembrar algumas coisas que vão ser fundamentais para a gente aqui? Bora lá? Primeiro, quando a gente está falando de século XVI, certo? Ou de capitalismo comercial, ninguém fala de capitalismo no século XVI, que é comercial, sem falar da burguesia comercial. Bebês, esses burgueses comerciais, eles começaram a desenvolver o que nós chamamos aqui, ó, anota aí, ó, das chamadas grandes navegações, tá? Então, no século XVI, as grandes navegações, elas são natas por meio dos burgueses que estavam em busca de comércio. A burguesia comercial lança mão, se utiliza das grandes navegações. Ora, se eu tenho grandes navegações, eu vou chegar onde? Eu vou chegar em países como o Brasil. E aí essas grandes navegações, elas estão associadas a quê? Ó? Ao chamado colonialismo. E esse colonialismo, ele vai servir para quê, Marden? Ei, pessoal, lembrem-se de como é que foi a chegada dos portugueses no Brasil. Chego ao Brasil em menos de 50 anos, instauro no Brasil um governo geral. E aí o que é que acontece? Eu começo a exportar matéria-prima. Ora, a exportação de matéria-prima de uma colônia servia aos interesses de quem? De uma burguesia comercial que estava em ascensão e que estava ligada ao desenvolvimento do capitalismo. Portanto, grandes navegações, colonialismo, sempre vai aparecer ligado a quê, Marden? Sempre vai aparecer ligado à acumulação de capital primitivo, ou acumulação primitiva de capital. Tanto faz, vamos colocar aqui, ó, acumulação primitiva de capital. Meus amores, vamos lembrar de uma coisa? A acumulação primitiva de capital no século XVI faz as pessoas pensarem o seguinte: ei, quanto mais capital, Caterine, quanto mais capital eu tiver, quanto mais dinheiro eu tiver, quanto mais condição socioeconômica eu tiver, melhor vai ser minha vida, tá certo? Isso acontece onde, pessoal? Na primeira fase do desenvolvimento do capitalismo, que é o que nós chamamos de capitalismo comercial. A gente está falando isso em lato sensu, em larga escala. É uma coisa que precisa estar na nossa cabecinha. Século XVI, esse capitalismo comercial, certo? Ele vai subsistir até século XVII, século XVIII, mas sabe o que é que vai acontecer com esse capitalismo comercial? Ele vai dar lugar ao que nós chamamos de capitalismo industrial. Ora, todos nós sabemos que no século XVII tem um negócio chamado Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, certo? No século XVII, ela vai possibilitar a transformação da manufatura em maquinofatura. E essa transformação vai propor um modelo, uma forma de produção de mercadorias muito mais intensa do que aquela que havia no capitalismo comercial, que era manufaturado. Ora, aqui, ó, no século XVII, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós temos a Revolução Industrial, mas, Marden, quando é que o capitalismo vai se consolidar de fato?
esse capitalismo vai se consolidar de fato no século XIX. Marden, tu tá me dizendo que o capitalismo nasce no século XVI comercial, isso mesmo. Mas ele só se consolida no século XIX? Exatamente. Ele se consolida por quê? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar, porque no capitalismo industrial, a gente teve a Revolução Industrial. Presta atenção, ó. Revolução Industrial. Essa revolução industrial, ela acarretou diversos problemas consigo. Ei, pessoal, revolução industrial, presta atenção como é que o Enem pensa, presta atenção. Não é o Marden que está pensando assim, não é o teu livro didático, não é a apostila do teu cursinho, não é o professor XAZD. Ei, quem está pensando assim é o Enem. Olha para cá. Esse capitalismo industrial que se consolida pós-revolução industrial, presta atenção, pessoal, ele está aqui e ele tem diversas contradições. Ele é um capitalismo que está sendo concretizado onde? Nas grandes zonas urbanas da Europa. Essas zonas urbanas, presta atenção no que eu estou te dizendo, pelo amor de Deus. Essas grandes zonas urbanas da Europa, elas nunca foram planejadas para ter o quê? Para ter uma quantidade de pessoas dentro delas. O contingente populacional na Europa, ele extrapola os limites daquilo que uma zona urbana pode aguentar. Eu vou te dizer de novo, o contingente populacional nas zonas urbanas extrapola aquilo que as zonas urbanas podiam aguentar. Sabe o que vai acontecer? Uma enxurrada de procura de empregos, onde? Nas grandes indústrias, nas grandes fábricas, na maquinofatura. E aí começa a aparecer todo o jogo de exploração, que no século XIX é visto por quem? Por ninguém mais, ninguém menos que aquele sociólogo que é barbudão e charmoso, chamado Karl Marx. Tá certo, pessoal? Isso é o que está acontecendo lá no século XIX. Só que vamos lembrar de outra coisa importante. Essa revolução industrial aqui, ela estava começando a se deparar com um problema. Marden, qual era o problema? Século XIX. Revolução industrial consolidada. Capitalismo consolidado, mas a Europa não tinha mais matéria-prima e se tinha, era escassa. O que é que nós então vamos fazer? Nós agora vamos nos utilizar de um argumento para gerar aquilo que foi o ponto de partida para o capitalismo, ó, o colonialismo. Sabe o que é que vai acontecer, pessoal? Nós vamos agora gerar o que nós chamamos no século XIX de imperialismo, que nada mais é do que o neocolonialismo. Então, o imperialismo, ele serviu para quê? Presta atenção, imperialismo. Ele serviu para quê, o imperialismo? O imperialismo serviu para que nós pudéssemos aquecer a indústria com matéria-prima que vinha agora de outros lugares que estavam sendo conquistados fora da Europa. Entende? Então, observa só, o capitalismo, ele sempre está fazendo o quê? Ele sempre está se consolidando por meio de uma palavrinha-chave que eu vou chamar aqui com você, tá bom? Me ajuda, ó, de exploração. Certo? Ah, mas dessa exploração aqui é só a exploração do trabalhador? Não! É a exploração do trabalhador, certo? Mas não é só a exploração do trabalhador, é a exploração de quê? A exploração também, anota e guarda, tá? Bia, anota e guarda. É a exploração do meio ambiente, tá certo? Da matéria-prima, ok? Então aqui, na fase 2 desse capitalismo industrial, que você vai ter uma revolução industrial consolidada, você vai ter um imperialismo. E Marden, esse imperialismo vai gerar o quê? Presta atenção, pessoal. Esse imperialismo vai trazer matéria-prima para a Europa, certo? A gente está falando sempre a partir da ideia eurocêntrica. Esse capitalismo vai trazer matéria-prima para a Europa e sabe o que vai acontecer, pessoal?
Lá na Europa, essa matéria-prima, ela vai entrar dentro das fábricas, dentro das indústrias. E quem é que vai operar? As máquinas que estão dentro dessas indústrias, trabalhadores. Para que é que eles vão operar? Para produzir mais mercadoria. Porque na cabecinha dos capitalistas da segunda fase, a produção de mercadoria era necessariamente vinculada à produção de riqueza. Quanto mais mercadoria industrial eu produzo, mais riqueza eu passarei a obter. Então, o que vai acontecer para que isso funcione? Vai passar a acontecer... Por que tu colocou Karl Marx aqui, Marden? Por uma razão simples. Sabe por quê? Porque é nesse capitalismo industrial que vai aparecer um negocinho chamado mais-valia. Aí, pessoal, eu preciso parar para a gente lembrar o que é mais-valia, né? A mais-valia, agora isso você tem que anotar, porque eu não vou voltar mais a isso, tá bom? Marden, o que é a mais-valia, bebês? Sabemos que a mais-valia, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser da forma A, como ela pode ser da forma B. Marden, qual é a forma A? É a mais-valia, relativa. E a forma B, Marden, qual é? É a mais-valia absoluta. Mais-valia relativa, mais-valia absoluta. Qual é a diferença, Marden? Literalmente, bebês, mais-valia é a exploração que o dono do grande capital, do capital industrial, vai exercer sobre o trabalhador. Então, todo burguês, todo dono de indústria, todo dono de grande fábrica, ele vai explorar o trabalhador por meio da chamada mais-valia. Mais-valia é o valor a mais que o trabalhador produz, mas não é dado para ele. Esse valor a mais que o trabalhador produz, atenção, ele é expropriado por quem? Pelo dono da indústria, pelo burguês. Tá bom, pessoal? Não se esqueçam disso. Mais-valia é o valor a mais que um trabalhador produz, mas esse valor que é produzido pelo trabalhador não fica nas mãos do trabalhador. Esse valor, ele é expropriado. Guarda essa palavrinha na tua cabeça. Esse valor é expropriado, ele é retirado para ele mesmo pelo burguês, tá bom? Pelo dono do capital industrial, pelo dono da indústria, tá certo? Não te esquece disso. Marden, o que é a mais-valia relativa? É quando um burguês diz o seguinte, olha, eu tenho aqui uma máquina, essa máquina, se ela for operada por um trabalhador, ela vai me ajudar a produzir 10 mercadorias no dia. Mas, se um trabalhador conseguir produzir essas mercadorias sem a máquina, ele só vai produzir uma. Literalmente, o que é a mais-valia relativa? É o aumento da produção do trabalhador por meio de uma máquina, ok? Literalmente, mais-valia relativa, o aumento da produção do trabalhador no momento que eu insiro no processo de produção, no processo de trabalho desse trabalhador, uma máquina, ok? O que era muito comum aonde, nesse período aqui do capitalismo industrial. Por quê? Porque você já tinha a Revolução Industrial e você tinha máquinas dispostas e disponíveis para serem operadas por trabalhadores. Ei, bebê, se alui, mais-valia absoluta. A mais-valia absoluta é quando você já tinha 10 máquinas sendo ocupadas por pessoas, sendo produzidas, sendo utilizadas para a produção. Aí o que acontece? Você não tem máquina, mas tem muito trabalhador querendo trabalhar. Lembra, na cabeça dele está o seguinte, quanto mais eu produzir, quanto mais mercadoria eu produzir, mais rica eu vou ficar. Melhor vai ser minha vida. Capitalisticamente falando, vai ser top para mim. Ei, bebês, se liga, a mais-valia absoluta
é quando eu faço o quê? É quando eu pego agora trabalhadores e digo o seguinte, ó, para vocês ficarem na minha empresa, vocês vão ter que produzir metade do que aqueles que estão produzindo com a máquina ali. Então, se aqueles com a máquina produzem 10 mercadorias ao dia, cada um de vocês vai ter que produzir 5. Só que para produzir 5, cada uma dessas pessoas tem que trabalhar 16 horas. O que é a mais-valia absoluta? É o aumento da produção do trabalhador na medida em que esse trabalhador aumenta a carga horária dele. A pergunta é, Marden, essa carga horária do trabalhador ela é remunerada? Olha o dedo, ó. Não. Beleza, pessoal? Por que eu estou falando disso aqui? Ai, Marden, não vai cair Karl Marx, não é nem não, por causa do governo. E ano passado não caiu, meu povo. Ano passado caiu uma questão lá do Engels, e aí? Né? E eu dizia, pessoal, ó, isso é besteira, tem vídeo meu lá no Instagram dizendo, para vocês não dizerem que é minha mentira, tem vídeo meu lá dizendo, pessoal, isso é besteira. Por quê? Porque pode cair o Marx. Não caiu propriamente o Marx, mas caiu uma questão sobre o Engels, tá bom? Observem, se vocês analisarem os últimos exames nacionais do ensino médio, mesmo que não venha Marx e Engels lá, aí pessoal, olha para mim, presta atenção, mesmo que não venha Marx e Engels, vem a ideia. O que é a ideia? É que nessa passagem aqui as pessoas estão entendendo o seguinte, ó, quanto mais produção eu tiver, produção de mercadoria, melhor vai ser a minha vida. Por quê? Porque mercadoria é sinônimo de capital, é sinônimo de riqueza. Pessoal, isso vai desembocar onde? A gente vai ver na próxima aula. No modo de produção, ou melhor, no modo de produção não, estou falando errado. No modelo de produção que é o Fordismo. Isso vai desembocar no Fordismo, tá certo? Eu não vou entrar nos modelos de produção que existem dentro desse capitalismo hoje. Isso é assunto para a nossa próxima aula, tá certo? Mas o que é que eu quero que você coloque na sua cabecinha? Que é esse tipo de mentalidade que está dentro do Fordismo. Beleza? O que vai acontecer? Chega o século XX, certo? No século XX, começa a se aquecer o chamado mercado financeiro. E surge o que nós chamamos de capitalismo financeiro. Marden, o que é esse mercado financeiro? O que é esse capitalismo financeiro? Olha, se a gente está falando de capitalismo financeiro, a gente já tem que introduzir aqui a ideia de um mercado, certo? Esse mercado financeiro, que está ligado ao capitalismo financeiro, ele não pode existir longe do neoliberalismo. Neoliberalismo. Nós temos o que, bebês? Nós temos aqui no neoliberalismo uma postura vinculada ao nascimento do mercado financeiro que propõe que o Estado ele intervenha o mínimo possível na economia, que ele só possa intervir em alguns aspectos centrais, na saúde, na segurança e na educação. Em todos os outros pontos, a gente deixa a mão invisível do mercado regular o próprio mercado. Príncipes, vamos lembrar de uma coisa, é nessa fase do capitalismo financeiro em que nós temos o nascimento da chamada Guerra Fria, em que nós vamos ter os dois conglomerados, ou se quiserem, para melhorar a compreensão, os dois blocos econômicos. Esses blocos econômicos, certo? Ligados respectivamente ao socialismo e ao capitalismo, eles vão travar uma guerra mercadológica com suas influências, mas também com as suas formas de fazer economia. No caso do capitalismo, que vai ser o bloco econômico triunfante, absolutamente triunfante, nós temos um tipo de mercado que é o quê?
que é o mercado livre. Deixa que esse mercado se autorregula. Deixa que a Bolsa de Valores ela vai se regulando por cada lance em ação que é dado. O preço médio das ações ele vai subir ou descer de acordo com a oferta da procura e da demanda. Então não tem necessidade do Estado intervir nisso aqui. Esse modo de guerrear dos blocos econômicos, tá certo, pessoal? Que vai gerar um capitalismo triunfante ou um bloco capitalista triunfante, acontece dentro desse momento do capitalismo financeiro. E há alguns teóricos, tá bom? Como, por exemplo, teóricos da escola de Chicago, teóricos, tá? Se vocês analisarem ano passado, no Enem, caiu uma questão com um texto de Thomas Piketty, que era o Capital no século XXI, certo? Ele estava falando do capital, do capitalismo no século XXI. Olha para cá, ó. O que é que ele está querendo dizer no texto? Ele está querendo dizer no texto que tudo aquilo que nós temos hoje de capitalista dentro da nossa sociedade, nós só temos por quê, pessoal? Nós só temos porque na guerra entre esses conglomerados econômicos, o capitalismo triunfou. E o capitalismo triunfou por quê? Porque nós estávamos no momento de ascensão de um mercado financeiro que foi gestado pelas fases anteriores do capitalismo. E sempre nesse mercado financeiro, atenção que isso é importante, sempre nesse mercado financeiro há aqueles que ganham e há aqueles que perdem. É por isso que nessa passagem, o que é que se mantém? A ideia da exploração. A ideia da exploração. E Marden, qual é essa quarta fase do capitalismo no século XXI? Me acompanha. Essa quarta fase do capitalismo no século XXI é o que nós chamamos de capitalismo informacional, certo? Ou o capitalismo que está vinculado à era da informatividade. Aqui nós temos o que, bebês? Vamos colocar aqui, ó. Primeira coisa que nós temos, tá bom? Não podemos nos esquecer, se nós estamos falando de um capitalismo no século XXI, esse capitalismo do século XXI vai estar ligado ao que nós chamamos de indústria 4.0. Marden, isso é importante no Enem demais. Já temos questões do Enem especificamente sobre isso aqui? Não. Especificamente sobre isso aqui, não. Mas ideias que remontam a isso aqui, sim. Internet das coisas. Vamos colocar aqui, ao invés de colocar internet das coisas, vamos colocar assim, sociedade em rede. Os sistemas bancários mundiais interligados, tá bom? Outra coisa importante, manipulação de informação. Quando é que hoje uma pessoa consegue ir bem dentro do mercado financeiro? Não é mais pelo livre mercado, mas é quando ela tem uma informação privilegiada de quando uma ação vai subir ou vai descer. Ei, Marden, se eu tenho pessoas que têm informação e outras pessoas que não têm informação, se eu tenho pessoas que têm conhecimento de qual é o valor, de qual é que vai ser a precificação de uma ação dentro de uma lógica informacional, certo? Usando, por exemplo, um algoritmo, porque existem algoritmos hoje que leem o avanço e o recuo de quanto custa uma ação econômica no mercado. Marden, se eu tenho isso, o que é que eu mantenho? Exploração. Tá bom, pessoal? Exploração. E para terminar, a última coisa que nós temos aqui, nesse capitalismo informacional é a presença, tá certo? De uma nova ordem. Certo? Então, praticamente, o nosso mapazinho está desenhado. O que é que se mantém nesse mapa do capitalismo? Exploração, exploração, exploração. Bebês, não existe exame nacional do ensino médio
Não existe exame nacional do ensino médio que não cobre uma perspectiva pessimista, uma perspectiva pejorativa do capitalismo. Marden, por quê? Meus amores, olhem para mim. Capitalismo foi justamente o ponto de partida que gerou os problemas ambientais. Então, essa economia capitalista aqui, ó, me acompanha para depois não se arrepender. Presta atenção aqui, ó. Se eu estou falando de economia, essa economia capitalista que vem lá do século XVI ao século XXI, ela vai fazer nascer ó, os chamados problemas, olha só, problemas ambientais. Esse capitalismo, certo? Que é a economia que vem lá do século XVI ao século XXI, ele vai fazer nascer, certo? De modo cada vez mais afunilado as desigualdades, olha só, sociais. Vamos de novo, ó. Esse capitalismo que gera problemas ambientais, desigualdades sociais, ele é o capitalismo da exploração das minorias. Eu estou falando para vocês características negativas. Eu estou mostrando para vocês pontos negativos desse desenvolvimento histórico, tá certo? Exploração das minorias. Mas, Marden, tem pontos positivos? Tem. Marden, esses pontos positivos caem no Enem? Caem. Marden, quais são eles? Segura, porque hoje na nossa aula eu quero falar desses pontos negativos para a gente trabalhar nas questões os pontos negativos, tá bom? Meus amores, queria escutar a vozinha de vocês. Tá de boa? Hoje eu tô pilhado, então se vocês não me pararem, eu vou longe, tá certo? Meus amores, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Entenderam aqui a corrente, certo? Vamos lá, rapidinho, para a gente ir para as questões, porque eu quero fazer as 5 que estão propostas aqui, porque essas 5 questões elas vão trazer informação importante para a gente, tá bom? Lembrem-se, nenhuma dessas questões que nós vamos fazer, elas são questões à toa. Todas elas têm uma grande relevância relacionada ao Exame Nacional do Ensino Médio. Show de bola? Pessoal, me dá um ok. Se não puderem falar, me dá um okzinho aí, por gentileza, tá certo? Vamos lá. Tá ok, professor. Tá ok? Marden. Oi, pode dizer. Esse é o momento. Vai. Quando tu começou a falar, tu falou que o capitalismo era o único modo de produção, mas tu não terminou a frase. Ó, esse único modo de produção que subsistiu do século XVI ao século XXI. Ele é o modo de produção que é o mais longevo que nós temos, entende? Se você pegar, por exemplo, modo de produção primitivo, modo de produção asiático, o modo de produção feudal, o modo de produção escravista, esses modos de produção, eles são longevos, mas eles sempre se mantêm da mesma forma. O capitalismo é um modo de produção longevo, observa, ó, do século XVI até o século XXI, nós temos aí minimamente 5 séculos, tá certo? Mas esse capitalismo, ele passa por transformações. Todas as pessoas que apostavam no fim do capitalismo, elas perderam a aposta porque o capitalismo, ele sempre consegue dar a volta por cima. Vamos pensar, as pessoas acreditavam que o capitalismo ia acabar por falta de matéria-prima. Aí surge o imperialismo. Vamos colonizar regiões do mundo que até então não foram colonizadas. É o neocolonialismo ou imperialismo, chamem como quiser. Aí todo mundo, crise de 29, capitalismo está lascado. Mercado, ele não consegue mais assumir e, de alguma forma, tragar esse capitalismo. O que é que acontece? Nasce uma nova forma de pensar a economia vinculada ao capitalismo. Aí depois o que acontece? A guerra de 2 blocos econômicos, né?
Desses blocos econômicos, a gente está pensando uma nova forma de capitalismo lá na Europa, com uma bolsa de valores que está renascendo depois da crise de 29, com um aquecimento da economia, com a ideia de neoliberalismo inglesa pegando muito fortemente na Europa e no mundo ocidental, e aí começam os desenvolvimentos tecnológicos, e aí surge um outro tipo de capitalismo informacional. Então, há quem diga hoje que a próxima etapa, a fase 5 do capitalismo, tá, Mari? É o que nós chamamos de capitalismo verde ou capitalismo sustentável, que é justamente para parar o quê? Para parar o único problema desse capitalismo que de fato é prejudicial a todo mundo, que são os problemas ambientais. Mas o capitalismo é, de longe, esse modo de produção mais longevo que passou por transformações em 5 séculos, mostrando a sua resistência dentro da sociedade. Beleza? É isso que eu quero que vocês botem na cabeça. Show de bola, bebês, tranquilo, Bia, Dandara, todo mundo, show de bola, vamos embora, tá certo? Bora para as questões. Oi. Mandaram aqui no chat, Marcos, no neoliberalismo, mesmo o Estado intervindo em educação, saúde, tem queda de qualidade desses setores? Eu não quero entrar aqui, pessoal, uma coisa que eu falei, quem foi que perguntou? Foi a Nath. Hã? A Nath. A Natália. A Natália. Ah, tá certo. Natália, tá certo. Tem queda no setor, tá bom? Eu não quero discutir assim, Marden, tem queda, não tem queda? Se você pegar um cara que é neoliberal, doente, ele vai dizer assim, cara, não tem queda. O que é que eu vou te dizer? Se cair uma questão sobre isso no Enem, olha para o texto. O texto ele vai te dar pistas total da questão. O que é que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda assim, ó. O Estado ele intervém no neoliberalismo, certo? Mas essa intervenção ela é pontual. Verdade. Tem queda? Pode ter. Pode ser que não tenha. Depende da perspectiva de quem está analisando, certo? Mas o que é que eu quero que você bote na cabeça? Que é esse neoliberalismo que possibilita o capitalismo caminhar para frente. É esse neoliberalismo, tá, Natália, que torna possível esse capitalismo dar um passo adiante na história. Por que, Marden? Veja bem, todo mundo acha que o neoliberalismo... Presta atenção, eu vou entrar agora numa coisa específica, eu não quero entrar nisso, mas eu vou entrar só para deixar isso claro, tá, Natália? Todo mundo acha que o neoliberalismo ele é mais interventor que o liberalismo clássico. Não. Se você pegar, por exemplo, o liberalismo do Adam Smith, se você pegar o liberalismo dos grandes pensadores ingleses liberais, eles vão dizer assim, presta atenção, o Estado tem que ser forte. O Estado tem que ser forte, mas ele tem que ser forte e não intervir na economia. Mas no dia que precisar, o Estado tem que chegar junto, de qualquer área que for. Certo? O Estado ele tem que promulgar leis, o Estado tem que fazer isso, o Estado tem que fazer aquilo. Isso era o que existia na cabeça do Adam Smith. Ele tem uma parte do livro dele, A Riqueza das Nações, que ele diz até assim, Nath, o Estado tem que ser forte, inclusive, para passar estrada dentro de um território que a ele pertence. Olha só, não é a iniciativa privada, até porque naquela época eles não tinham noção direito ainda do que era iniciativa privada. O neoliberalismo, ele surge aqui, certo? Principalmente o neoliberalismo inglês, o nato neoliberalismo, ele surge aqui com um objetivo, tá, Nath? Qual o objetivo? Ele surge com o objetivo de dizer assim, olha, o Estado, ele não pode ficar omisso em várias áreas. Eu não posso deixar a mão invisível do mercado reger tudo. Esse Estado, ele tem que ter papel preponderante na educação, papel preponderante na segurança, papel preponderante na saúde. Esse Estado ele precisa fazer isso para garantir cidadania das pessoas, para garantir o estado de bem-estar social dessas pessoas. Welfare State. Então, o que está acontecendo? Essas coisas elas estão se alinhando, certo? Dentro dessa perspectiva do capitalismo financeiro. Só que esse Estado neoliberal, ele existe para quê? Ele existe, dentro dessa ótica que eu estou apresentando para vocês, para fazer o capitalismo dar mais um passo. Para chegar aqui,
nesse último estágio desse capitalismo, que é o estágio que a gente vivencia hoje, tá? O mercado, ele não era mais só suficiente para sustentar o capitalismo financeiro, dada a crise de 29, certo? Ele precisava ainda de uma nova formatação. E aí essa nova formatação ela foi dada pela força dos estados que aderiram a esse capitalismo. Mas aderiram na força do Estado, não mais na visão do liberalismo clássico, mas na visão desse chamado neoliberalismo, certo? Eu só estou dizendo isso para dizer uma única coisa. No Exame Nacional do Ensino Médio, nós não vamos ter uma questão perguntando assim, Marnem, esse Estado neoliberal aqui, ele tem algum ponto, presta atenção no que eu estou dizendo, tá? Ele tem algum ponto de melhoria em relação ao Estado liberal clássico, ou ele ainda vai ser falho? A gente não vai ter isso. E se tiver, que eu disse, olha para o texto que o texto vai te dar essa perspectiva. O que é que eu estou dizendo que você vai ter na sua prova do Enem? Você vai ter o quê? Você vai ter o desenvolvimento do capitalismo apresentado. E aí, vamos pensar no Enem de 2019, tá, Natália? Enem de 2019 fez o quê? Ó? Capitalismo comercial, certo? E um modo de produção vinculado, certo? A um momento anterior ao capitalismo, que era o mercantilismo. Aí ele coloca um texto do Adam Smith, que era um liberal, e coloca um texto de quem? E coloca um texto do defensor do mercantilismo, e pergunta do que é que os textos eles concordam. Ou então tu vai ter um texto lá, como aconteceu no Enem de 2020, vem comigo, ó, Enem de 2020, que aí você tem um texto falando sobre a situação do capitalismo dentro das indústrias e dentro da produção de riquezas no século 17, 18, era em que a Revolução Industrial está fervendo. Aí você vem para o Enem de 2021, aí você encontra aquela questão clássica, né, do Thomas Piketty, de quem eu acabei de falar, falando da situação do capitalismo no século XXI. Então você vai encontrar questões assim, observa, 3 tipos de questões que eu estou citando para ti em 2019, 2020, 2021, que tem isso aqui. Marden, essa aqui apareceu em 2020, apareceu em 2021, mas ela apareceu como? Sociedade em rede. O que é a sociedade em rede? Como é que a sociedade ela lida de modo global, por meio da rede de computadores, né, internet, com a exploração que o capitalismo hoje propõe? Como é que a sociedade lida hoje quando vê que alguns bens de consumo, como por exemplo máquina de lavar, como por exemplo televisão, como por exemplo computador, não são possibilitadas a alguns estratos da sociedade? Como é que a gente lida com isso? Hoje, a nossa manifestação contra essa exploração não é mais uma manifestação simplesmente operária ou industrial. Hoje, essa manifestação é uma manifestação, digamos assim, né, social por meio das redes sociais. Né, a gente se manifesta de um modo contrário. Então, o que é que eu estou tentando mostrar para vocês? Eu estou tentando desconstruir da cabecinha de vocês que o Enem vai cobrar um conteúdo assim, ó. Ei, eu quero de vocês esse conteúdo. Não é isso. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu dizia muito assim para ela, olha, tu tem tanta informação que quando você vai para as questões do Enem, o que acontece? Tu vai com uma gama de informação, tem muito conhecimento, tem muito estudo, tem muita preparação, mas quando vai para a questão, tu vai cheio de informação e tu não consegue minimamente manusear essas informações. O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer o seguinte, ei, peraí, informação, não quero que vocês falem agora não, eu quero saber o que é que o texto está exigindo de mim. Depois que o texto exigir de mim, aí eu vou coletar as informações que são necessárias para isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Tem muita gente que não gosta quando eu falo isso não, mas eu vou falar e vou apanhar. Porque muitas vezes, pessoal, a gente tá para dizer a verdade, certo? Eu juro para vocês que o meu grande sonho era chegar numa sala do 1º, 2º, 3º ano do ensino médio e dar uma aula de filosofia como eu dou na Universidade Estadual do Ceará, às quartas-feiras que eu chego lá e dou minha aula.
e todo mundo fica lá de 6h30 da noite até 9h30 sem arredar um pé, ouvindo fielmente a filosofia mais genuína. Mas, gente, no ensino médio não é assim, o Enem não quer assim. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você coloque na sua cabeça. O Enem não quer isso. Todas as informações que vocês têm, elas devem ser utilizadas a favor daquilo que a questão exige, não o contrário. Não é a questão que tem que trabalhar em cima da sua informação. É a sua informação que tem que trabalhar em cima da questão. Então, o que é que eu estou dizendo para vocês? O Enem vai exigir o que de vocês? Que vocês peguem as informações de vocês e suspendam elas aqui. E digam assim, ei, informações, fiquem aí. Eu quero saber agora o que é que a questão quer. A questão vai dizer o quê? Eu quero que você tenha a informação de como é que era a burguesia comercial, ou eu quero que você tenha a informação do que é a indústria 4.0. Aí você vai coletar essas informações para resolver a questão. Só que tem mais. Tem alguns momentos que as informações elas nem vão ser necessárias. O Enem vai dizer assim, eu quero simplesmente que você seja capaz de ler a nova informação que eu estou te dando. Olha o que é que eu estou dizendo. Eu quero que você seja capaz de ler a nova informação que eu estou te dando e que você seja capaz de me explicar qual é essa informação com as palavras de uma dessas alternativas que eu estou possibilitando para ti. É isso que o Enem vai fazer, certo? Esse discurso todinho para a gente dizer o quê? Para a gente dizer que nesse momento não é o momento da gente ir a fundo em cada um desses conteúdos. Esse é o momento para a gente fazer o quê? Para a gente entender esse caminho, porque é esse o caminho que o Enem vai cobrar da gente. Anotem e me cobrem no final do ano. Anotem e me cobrem, tá bom? Show? Show de bola? Eu posso ir para as questões? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vamos embora. Bebês? Bebês? Pode ir para as questões, né? Vamos para as questões. Vai lá, Paty. Me coloca nas questões. Vamos embora. Tô? Simbora. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá compartilhado aí com vocês, né? Vamos fazer as 5, tá? Eu vou tentar ser o mais objetivo possível pra gente fazer as 5. Olha só. A gente sabe que a gente começa por aqui. Natália, me ajuda. Vamos, Mari. Ó, no trecho sobre a economia brasileira, olha só, economia brasileira. O autor faz uma crítica ao A. Ele está dizendo assim, olha, eu quero que você... Olha, esse é o típico de uma questão que você podia ter tido essa aula ou você não podia ter tido essa aula. A questão ia servir do mesmo jeito. Ele está dizendo assim, bebê, eu quero que você olhe para o trecho sobre a economia brasileira e me diga o que é que o autor está realizando como crítica aí. Qual é a crítica dele? O que é que ele está criticando? Certo? É isso que ele está dizendo. Show de bola? Bora no texto. Ele diz assim, ó. Essa triste rotina dos séculos começou com o ouro e a prata e seguiu com o açúcar, o tabaco, o café, o petróleo. O que nos legaram esses esplendores? Qual esplendores? O Brasil é uma terra de ouro, o Brasil é uma terra de pátria, o Brasil é uma terra de açúcar, o Brasil é uma terra de tabaco, o Brasil é uma terra de café, o Brasil é uma terra de petróleo. Que nos legaram esses esplendores? Diz o texto, nem herança nem bonança. Jardins transformados em desertos, campos abandonados, montanhas esburacadas, águas estagnadas. Agora é a vez da soja transgênica, dos falsos bosques da celulose e do novo cardápio dos automóveis. Do novo cardápio dos automóveis. Esse que é pronome relativo. Automóveis que já não comem apenas petróleo ou gás, mas, olha só, conjunção adversativa, esses automóveis também comem milho e cana-de-açúcar de imensas plantações. Ei, bebês, alguém, por favor, resume esse texto para mim em uma palavra, por favor. Em uma palavra, eu quero o resumo desse texto em uma palavra. Vamos lá. Resumo do texto em uma palavra. Hã? Exploração. Exploração. Especificamente de quê? Recursos naturais.
do meio ambiente. Do meio ambiente. Marcamos a alternativa E e vamos ser felizes, tá bom? Bebês, olhem para as outras alternativas. Por que não pode ser? Me digam uma que eu justifico por que não pode ser. Tranquilo? Questão que nível, pessoal, é essa? O que é que vocês me diriam? Fácil? Quem foi que disse fácil? Emanuela. Quem mais? Fácil para mim também. Médio. Beatriz falou que é a E, Quero o quê? o povo só quer o item Certo, alternativa aí, marcamos. Mas é uma questão média, tá bom, Marden? Por quê? Porque ele está pedindo uma crítica do autor. Em nenhum momento, sabe por que vocês conseguem pensar isso aqui, ó? Exploração, certo? Ah, Marden, na hora da prova eu conseguiria pensar, ótimo. Mas é porque na cabeça de vocês está fresco isso, mas essa é uma questão média. Quando é que as questões são fáceis? Quando eu exijo identificar. Aqui ele está pedindo para você fazer o quê? Para você analisar qual é a crítica que o autor está fazendo. Então, assim, ó, se você olhar histórico de exploração dos recursos naturais, tá no texto? Tá, mas não tá especificamente com essas palavras, tá bom? Olha só, nós vamos já fazer uma questão bem interessante. Mas vamos aqui, ó, só apagar para não mexer ali na outra. Vamos para a próxima. Ó. Segunda questão. Oi. Para cá? Ah, sim, entendi aqui, né? Show? Pareci? Vamos embora para a segunda, ó. Gosto muito dessa questão. Olha só o que é que diz, ó. Uma das características do novo modo de produção apresentado no texto consiste na... Ei, bebês, olha o que é que está dizendo. Nesse texto aqui, eu estou apresentando uma característica de um novo modo de produção. E aí eu quero saber qual é essa nova característica. Essa nova característica consiste em quê? Em que é que ela consiste? Certo? Característica de um novo modo de produção. Certo? Um texto que o Enem gosta bastante, ó, A Condição Pós-Moderna, do Harvey David, ou David Harvey, chamem como quiser. Bora pro texto. Diz assim, ó. Esse novo modo de produção é marcado por um confronto direto com a rigidez do Fordismo. Ou seja, com a rigidez de quê? Da ideia de que nós temos uma produção em larga escala, com cada indivíduo realizando uma atividade repetitiva. Ele se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho. Opa, esse novo modo de produção, ó, ele está me dizendo qual é a característica dele aqui. Ele se apoia, certo? Na flexibilidade dos processos de trabalho. Aí ele joga uma vírgula. Ele se apoia também onde? Na flexibilidade dos mercados de trabalho. Ele se apoia na flexibilidade dos produtos e dos padrões de consumo. Observem, esse novo modo de produção, ele se adapta. Ele se adapta a quê? Ele se adapta à flexibilidade dos processos de trabalho, ele se adapta à flexibilidade dos mercados de trabalho, ele se adapta à flexibilidade dos produtos e dos padrões de consumo. De novo, caracteriza-se uma nova característica pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos. Esse novo modo de produção é outra característica, ó. É caracterizado pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos. É também caracterizado por novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. É um novo modo de produção. E, segundo o texto, ele está colidindo, ele está batendo de frente, ele está em confronto com o modo de produção fordista, cujas características nós sabemos minimamente quais são:
produção em larga escala e o trabalhador exercitando um tipo de trabalho repetitivo, fazendo aquele trabalho, né, compulsivo. Cuidado, não é compulsório, compulsivo que é repetindo a mesma coisa, tá certo? Vamos lá. Marden, essa característica desse novo modelo consiste em quê, ó? Produção em larga escala. Por que eu vou rasgar aqui da minha ideia a produção em larga escala? Porque a produção em larga escala ela estaria associada ao Fordismo. Marden, pode ser a B? Terceirização de serviço? Pode ser. Né? Por quê? Porque a terceirização de serviço seria impensável no Fordismo. A terceirização de serviço, ela está vinculada a quê? Ela está vinculada a duas coisas. Primeiro, pessoal, a um novo tipo de flexibilidade no mercado de trabalho. E a segunda coisa, há uma intensificação organizacional por parte de uma empresa. Pode ser. Marden, verticalização da produção. Pode ser? Não pode ser. Marden, por que não pode ser? Porque se nós estamos tendo flexibilidade na produção, segundo aquilo que o texto está me dizendo, eu não tenho uma verticalização. Marden, redução do uso tecnológico. Bebês, bem aqui, ó. Tecnológica. Taxas altamente intensificadas de inovação comercial e tecnológica. Como é que eu tenho redução de uso tecnológico? E aí a alternativa E, estocagem de matéria-prima, que também não pode ser. Observe, eu estou fazendo essa aqui por exclusão, marcando a alternativa B, mas terceirização de serviço pode ser o quê? Pode ser absolutamente vinculado a esse tipo de modo de produção. Agora eu queria, me deixa grande aqui, Patrícia, eu queria rapidamente vir para cá com vocês, ó, para eu dizer duas coisas importantes. Bebês, olhem para mim, olhem para mim. Bebês, qual foi o ano que o Temer saiu da presidência da República? Qual foi? Digam para mim. Eita lasqueira. Liga o microfone, vai ligeiro, 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 que eu tenho que terminar as 5 questões. 2019? Hã? 2019, né? 2018, No dia 1º de né? janeiro de 2019, o Bolsonaro assumiu, né, de lá para cá. E... A Patrícia está rindo aqui. Aí, pessoal, o que acontece? Antes era o Temer. 2017 para 2018, olhe para mim, pessoal. O Temer conseguiu fazer um negócio que lascou a vida de muita gente e beneficiou a vida de outro meio mundo de gente. Que foi o quê? Que foi... Primeira coisa que ele conseguiu fazer foi uma reforma trabalhista velada, certo? O que é que ele fez nessa reforma trabalhista? Velada, né? Porque não foi como o mercado queria. Dentro do século XXI, principalmente no Brasil, que é um país em que nós temos uma legislação trabalhista, ou que pelo menos tínhamos forte, durável, né? Perene, essa legislação ela foi duramente atacada por essa reforma trabalhista. Observem. Principal característica, pessoal, não estou dizendo isso à toa para você, tá bom? Não estou dizendo isso à toa. Eu poderia falar sobre mil e eu estou dizendo isso porque eu tenho consciência de que isso é importante para você. Olhe para mim. O Temer, ele possibilitou que serviços, tá? Que antigamente eram vistos como atividade fim de uma empresa, que não podiam ser terceirizados. Por exemplo, a minha empresa produz pincéis. Eu não posso terceirizar a atividade fim, mas eu posso terceirizar a atividade meio, por exemplo. Posso terceirizar na minha empresa a segurança, a limpeza. Posso terceirizar até as pessoas que produzem, por exemplo, a tampa do meu pincel. Mas pincel em si, não. Atividade fim é proibida. Acabou isso. STF julgou, inclusive, constitucional, né, a ideia de que as pessoas podem terceirizar a atividade fim. Só que teve uma outra coisa importante. Olhe para mim, meus amores. Antigamente, vou dar o exemplo de um salão de beleza. Certo, meninas? Você tinha um salão de beleza
E você tinha pessoas que eram empregadas do dono daquele salão. Então você tinha a pedicure, a manicure, a que faz a hidratação facial, a que faz a massagem modeladora, a que faz o cabelo, a que, enfim, faz maquiagem. Então você tinha no salão de beleza diversos funcionários de um patrão. Presta atenção o que é que a reforma trabalhista fez. A reforma trabalhista fez o quê? A reforma trabalhista possibilitou esse patrão a acabar com o vínculo empregatício dessas pessoas e transformá-las, tá, em sócios parceiros. Marden, como é que são sócios parceiros? Você não é mais meu empregado, tá certo? Ô João, você vai fazer o seguinte, você a partir de agora, você vai comandar o seu setor é de cabeleireiro. Então você é cabeleireiro, João, você vai comandar o seu setor e você vai me pagar um valor para você estar dentro desse ambiente aqui, que é um ambiente que me pertence. Então eu não sou mais o teu patrão. Tu vais fazer um contrato comigo para passar, por exemplo, 1 ano me pagando X, tenha cliente ou não tenha cliente, tu vais passar 1 ano me pagando X, para que você fique utilizando o lugar onde tem o meu salão, onde tem lá, né, o meu território, o meu prédio, com meus equipamentos. Você é o cara que vai conseguir se dar folga. Se você não quiser vir trabalhar na segunda-feira, você não vem, certo? É tudo por você. Mas eu também não sou mais o teu patrão. Então, mas Marden, isso não é bom não, bebês? Eu não vou pagar mais o INSS do João, eu não vou pagar mais férias, eu não vou pagar mais 13º, eu não vou mais ter nenhuma responsabilidade contratual com ele. Ele é que vai ter comigo a partir de agora, certo? Essa responsabilidade contratual é uma responsabilidade que agora passa a ser do meu sócio parceiro e não mais do meu empregado, tá bom? É importante salientar isso para vocês. Quando é que isso aconteceu? No governo Temer no Brasil. Olhe para mim, vai me causar muita surpresa não aparecer uma questão sobre isso no Exame Nacional do Ensino Médio. Certo? Porque, Marden, não apareceu em 2019, não apareceu em 2020, não apareceu em 2021, vai aparecer em 2022. Agora, cuidado, vai aparecer como? O governo Temer acabou as relações trabalhistas no Brasil. Não, não vai aparecer assim, mas vai aparecer o quê? Vai aparecer com a ideia de aumento dos serviços terceirizados na sociedade brasileira. E esse aumento associa-se ao novo modo de produção, que ele está chamando de modo de produção no texto, mas é um modelo de produção, tá certo? Modelo de produção caracterizado pela alta intensidade de serviços terceirizados. Guarda essa expressão, viu? Alta intensidade ou intensificação dos serviços terceirizados. Bora para a próxima? Terceira questão. Essa terceira questão, eu fico morto de feliz com ela. Gente, essa questão foi eu que fiz, viu? Vou deixar vocês, eu vou ler com vocês, obviamente, mas eu queria que vocês fizessem. Só não vale mais para a Beatriz, porque a Beatriz já ganhou, né, semana passada. Não tem mais a possibilidade da Beatriz falar, porque então lasca a vida dos outros, né? Bora-se embora. Diz assim, ó. Comando da questão, bebês, ó. Na configuração política da sociedade brasileira, o fenômeno descrito teve como causa. Então, ele quer a causa do fenômeno descrito. Teve como causa, ele já começa a dizer para mim, a causa desse fenômeno é a busca de um ou de uma. Ele está dizendo assim, bebês, dentro da configuração sociopolítica do Brasil, eu tenho um fenômeno que o texto está descrevendo. Onde é que está o fenômeno? O fenômeno está aqui, ó. Quero saber qual é esse fenômeno, tá bom? Esse fenômeno está aqui. Show? E eu quero saber qual é a causa desse fenômeno. Bora simbora ver qual é o fenômeno? Bora comigo, ó. Foi significativa a ampliação de lares no Brasil com máquina de lavar roupa no período de 2002 a 2015, sendo que o maior crescimento ocorreu entre os 5% e os 20%
mais pobres. O que é que ele está dizendo? Foi muito significativa a ampliação de residências de lares no Brasil de 2002 a 2015 com máquinas de lavar. Esse crescimento ocorreu, esse grande crescimento, esse maior crescimento, é o que diz o texto, ocorreu entre as 5% das pessoas mais pobres e as 20%, entre as 5% e as 20% de pessoas mais pobres. Ele diz, no ano de 2015, constata-se que 18,1% dos domicílios mais pobres contavam com esse bem de consumo, sendo ainda um patamar muito baixo. É uma situação que indica a dificuldade presente das famílias pobres em adquirir um item determinante no uso do tempo dedicado aos afazeres domésticos, principalmente das mulheres. Certo, bebês? Isso é um fenômeno. Qual é o fenômeno? O aumento de lares no Brasil, de residências no Brasil com máquinas de lavar. Esse é o fenômeno, certo? Identifiquei o fenômeno. Show! Só que ele não está perguntando qual é o fenômeno, ele está perguntando qual é a causa desse fenômeno. Bebês, digam para mim qual é a causa, olhando para as alternativas. De antemão, questão difícil, tá bom? Então não tenha medo de errar, não. Vamos lá. Quero respostas. Esperar os outros. E a Catarina, tá aí não? Tá aí, Patrícia? Oi. Ah, ela tá aí. Eu tinha pedido para alguém avisar quando eu fosse entrar. Cadê ela? Alternativa, pessoal, dessa questão? Ué? Alternativa aí. E a Beatriz falou que era B. Certo. Alternativa aí. Mas eu queria que alguém me dissesse por que não pode ser a B, sem ser a Beatriz. Bora lá. Vai ficar na dívida com outra pessoa. Por que não pode ser a B? Eu tenho certeza que fosse numa prova valendo, vocês iam marcar de com força a B. Por que não pode ser a B? Raciocina. Minha água está aqui e eu esqueci de tomar. Bebês, por que não pode ser a B? Eu estou esperando vocês me dizerem. Bora lá. Mari, diz para mim. Eu não sei não, porque pra mim as duas dizem praticamente a mesma coisa. Não, não dizem. Pensa um pouquinho. Não dizem, pessoal. Raciocina comigo. Minimização das desigualdades. Mari, vamos supor que você a Luísa, não sei se a Luísa está aí, e a Milena. São 3 pessoas pobres, tá? Se eu dou dinheiro para vocês, certo? Se eu digo assim, pessoal, vocês estão trabalhando para mim, então eu vou pagar, melhor dizendo, vou pagar para vocês. Ou então, vamos supor que eu sou chefe do Estado e eu digo assim, olha, o Estado arrecadou mais e porque o Estado arrecadou, eu vou repartir esse dinheiro com as pessoas mais pobres. Presta atenção. Se eu estou dando esse dinheiro para vocês na figura do Estado, na figura de um patrão, porque vocês trabalharam, certo? Vocês estão recebendo esse dinheiro. A consequência de vocês receberem esse dinheiro é a alternativa B. É uma minimização das desigualdades sociais. A causa da minimização das desigualdades sociais, ela é o quê? Ela é a melhor distribuição de renda. No momento que eu tenho numa sociedade uma melhor distribuição de renda, onde a renda ela não está hospedada nas mãos de poucos,
eu tenho o quê? Eu tenho a causa da ascensão econômica. Nesse caso, a ascensão econômica é o quê? É que pessoas pobres passam a ter poder de compra de bens de consumo que antes ficavam nas mãos de poucos. A alternativa B, pessoal, ela não é correta, porque a alternativa B, atenção, ela é uma consequência, certo, dessa política pública de melhor distribuição de renda. O comando está pedindo a causa. Marden, é por isso que essa questão é difícil? Sabe que eu vou dizer uma coisa para vocês? Essa questão aqui, ela foi aplicada em um simulado, tá certo? E eu vou ser bem sincero com vocês. Essa questão que vocês acabaram de ver aqui, certo? Ela teve, literalmente, pessoal, 11,8%, eu gravei esse número na minha cabeça, 11,8% de acerto no simulado de um colégio de escola particular. 11,8% é uma questão extremamente difícil. Mas sabe o que a galera marcou nessa aqui? A alternativa B. A Dandara, quem foi a outra que marcaram a alternativa E? Foi quem, Patrícia? A Tainá, a Sabrina Eu falei, Emanuela. e a Emanuela, foi. Teriam acertado, mas certamente no simulado isso aí gerava dúvida pra gente. Olha o que é que eu estou dizendo para vocês. Cuidado com essa ideia de causa e consequência, tá? Aparentemente é a mesma coisa, mas não é. Nesse caso, minimização das desigualdades não é uma causa para esse fenômeno. A minimização das desigualdades é uma consequência. Se eu tenho melhor distribuição de renda, qual é a consequência disso? As desigualdades elas vão ser minimizadas. Para eu ter uma distribuição de renda, eu preciso, de alguma forma, tá, criar políticas públicas. E aí, por que de 2002 a 2015 a gente tem os programas sociais aí vinculados, né, aos governos dessa época, tá certo? Basta só a gente pensar nisso. Show de bola, pessoal? Acho que dá tempo a gente fazer a última. Oi, pode dizer, querida. O que é democracia utilitária? Democracia utilitária é uma expressão, tá errado, tá bom? Democracia utilitária é um tipo de expressão, dentro da filosofia política, quando a gente diz assim, essa democracia é utilitária, é porque é uma democracia que favorece sempre a maioria das pessoas que estão dentro da sociedade. Lembra o que é o utilitarismo? É a teoria ética, filosófica, que sempre favorece a maioria em troca, ao invés de favorecer a totalidade das pessoas. Uma democracia utilitária é uma democracia que favorece a maioria em troca de favorecer a todos. As políticas públicas, elas favorecem as minorias, não as maiorias. Por isso que a alternativa C estaria errada. Show de bola? Obrigada. Ela poderia estar certa se tivesse assim, expansão da democracia que favorece as minorias. Aí perfeitamente marcável. Não é o caso que a gente tem aqui. Tá certo? Vamos para a última. Dá para fazer essa ainda? Dá, né, Patrícia? Fazer essa última aqui, Diz assim, A função exercida pelas cidades mencionadas no texto, é uma consequência. Outra questão difícil. Marden, todas as vezes que o Enem pede consequência, causa, efeito, que o Enem pede qualquer coisa que não esteja ligada ao texto, é difícil? Sim, pessoal. Não tem para onde correr. Essa aqui é uma questão difícil. Pô, como é que tu sabe? Ele já está me dizendo, eu quero uma consequência da função exercida pelas cidades. Ora, essa função, ela está sendo dita aqui, mas ele não está me dizendo, o texto não está me dizendo qual é a consequência. Isso é algo, vala Deus, é algo que eu vou ter que deduzir, certo? Para deduzir, eu vou ter que fazer a análise, vou ter que entender o que é que está acontecendo. A função exercida pelas cidades mencionadas no texto é uma consequência da, certo? Vamos lá no texto, diz assim.
Elas, as cidades, formam uma rede urbana por onde transita a maior parte dos 1,4 trilhão que alimenta os mercados financeiros internacionais a cada ano. Mercados financeiros internacionais a cada ano, 1,4 trilhão. Nós estamos falando de um mercado financeiro que está bem aqui, ó, no capitalismo informacional, certo? Elas, as cidades, formam a rede urbana, onde transita um capital que alimenta os mercados financeiros. Vamos continuar. Mas essa teia vai além. Irradia os progressos tecnológicos, dissemina serviços especializados para a indústria e concentra as estruturas de comando das 37 mil empresas transnacionais, cujas vendas superam o total de exportações e importações mundiais. É por meio da rede de cidades globais, é por meio da rede de cidades globais que a economia global é administrada, coordenada, planejada e servida. Resume Saskia Sassen, professora de Sociologia da Universidade de Chicago. A professora Saskia Sassen está dizendo que o que coordena, planeja e serve a economia global, certo? São as cidades globais. Ou seja, as cidades globais, de alguma forma, administram, coordenam, planejam e servem a economia global. Bebês, nós estamos bem aqui nesse modo de produção. Certo? Aí ele está dizendo assim, ó, a função exercida pelas cidades mencionadas no texto, essas cidades não são quaisquer cidades, são cidades globais, é uma consequência de quê? Qual é a função dessas cidades? A função das cidades globais é, diz o texto, administrar, coordenar, planejar, servir o quê? A economia global. Qual é essa função? Ela é uma consequência de quê? Como é que uma cidade global ela pode administrar uma economia global, uma economia mundial? Isso acontece por causa de quê? Isso acontece como uma consequência de quê? Oi? Professor, com licença. Voltou. A questão tinha saído, não dava para ler. Voltou? Obrigada. Voltou, obrigada. Voltou? Show. Isso é uma consequência de quê? A alteração da hierarquia entre campo e cidade, essa hierarquia, essa alteração da hierarquia, certo? Então imagina só, vamos supor que a gente está falando do século XXI, a gente está falando de alteração da hierarquia entre campo e cidade. Essa alteração, ela de fato é suficiente, mesmo que a gente pense o seguinte, o campo deu lugar à cidade, que isso não aconteceu no século XXI. Quando a gente está falando de alteração da hierarquia entre campo e cidade, numa questão dessa, é como se a gente estivesse dizendo assim, a cidade perdeu o lugar para o campo, que não faz sentido. Aí algumas pessoas compreendem assim, ó, a alteração da hierarquia entre campo e cidade é como se a gente estivesse dizendo que o campo deu lugar à cidade. Nesse contexto aqui, não é isso que está dizendo, tá bom? Mas vamos supor que é isso, que o campo deu lugar à cidade. Pelo simples fato do campo dar lugar à cidade. Uma cidade global, ela pode comandar a economia global, mundial? Claro que não. Tem que ter um outro fator. E esse outro fator está associado à indústria 4.0, que nada mais é do que a tecnologia, né? B, a ascensão de economias emergentes. Também não. Ele está perguntando assim, para uma cidade global controlar a economia global, isso acontece por consequência de quê? Ora, é porque houve uma ascensão de economias emergentes. Claro que não. C, consolidação da unipolaridade. Unipolaridade no século XXI a gente já fica logo suspeito. D, inversão da divisão internacional do trabalho. Também não. Marden, o que é que seria uma inversão da divisão internacional do trabalho? Seria a gente pensar
numa divisão internacional do trabalho vinculada a um capitalismo, tá certo? E a gente dizer que isso está se invertendo, que isso está perdendo todo o prumo que ele tem historicamente construído, que é absurdo. Alternativa E. A função exercida pelas cidades globais, que é comandar a economia global, é uma consequência da evolução do meio técnico, científico e informacional. Isso aqui é bem uma questão, pessoal, ó, a cara desse capitalismo informacional. Ei, bebês, cuidado. Capitalismo informacional não quer dizer simplesmente capitalismo digital, não. Quer dizer assim, como é que os nossos sistemas monetários internacionais eles estão interligados? Por meio de quê? Da internet. É a internet, é o desenvolvimento técnico, é tudo aquilo que está ligado, né? Não mais só a automação, mas a digitalização que possibilita esse contato entre lugares que estão tão distantes e que permite que algumas cidades comandem a economia mundial. Como, por exemplo, a gente não pode pensar uma economia mundial, o bicho virou sozinho, sem que essa economia esteja, por exemplo, vinculada a Nova York, sem que essa economia esteja vinculada ao Vale do Silício, sem que essa economia esteja vinculada, por exemplo, à Bolsa de Valores de São Paulo, à cidade de São Paulo e por aí vai, tá certo? Então, a alternativa E é a alternativa correta, uma questão difícil também. Ei, Marcos, Pode dizer, querida. me tirou uma dúvida. Nessa questão, quando ele bota a função exercida pelas cidades é uma consequência de. Ele está pedindo a causa disso, né? Se a gente for interpretar. Agora, se ele botasse uma consequência dessa função, aí já entendi o que é que tu tá né? dizendo, ó. Vamos ler assim, ó, vamos ler mais tranquilo. A função exercida pelas cidades é uma consequência de quê? A função que as cidades exercem, certo? Foi uma consequência de quê? Foi uma causa de quê? Serve tranquilamente. Consequência que eu entendi o que tu tá querendo dizer. É sinônimo de causa porque ele tá perguntando o quê? Por causa de que, eu acho que em algum momento eu usei até essa expressão, por causa de que as cidades exercem essa função, a função de administrar, a função de coordenar e planejar uma economia global. Você tem razão plenamente, certo? Pois é, se ele colocasse assim, uma consequência dessa função, aí a resposta seria outra, no caso. Ou poderia ser essa? Continuaria sendo o item E. Deixa eu ver. A função exercida pelas cidades mencionadas no texto traz como uma consequência a. Poderia ser assim, né? Não é isso que tu quer dizer? Traz Isso, como uma consequência a. Não seria mais, a função não seria uma consequência da ou de, mas ele quer uma consequência dessa função exercida. Isso. Não, aí não seria mais a E, não. Concordo, não seria mais a E, não. Mas seria qual, Marden? Nenhuma das que estão aqui seria possível, tá certo? Mas a gente pode criar uma alternativa para cá. Seria o quê? Seria a conexão instantânea entre o regional e o global. E isso seria uma consequência. Isso seria. Certo, obrigada. De nada. Bebês, ficamos por aqui. Eu vou para o meu sextou. Amanhã tem festa dos professores. Vocês, alguns, têm simulado e quem não tem vai estudar. Pelo amor de Deus, porque tá chegando o Enem. Deixa eu dizer uma coisa, me deixa aqui, pelo amor de Deus. Vai embora não, peraí. Bebês, olhem para mim. Vocês estão aí, então? Ei, esquecendo de dizer. Quarta-feira, dia 12, que é dia de Nossa Senhora Aparecida, eu vou estar presencial com todo mundo que que vai fazer o vestibular da Unicristos, tá bom? Aqui no curso tem 2 pessoas que já tinham falado comigo que vão fazer o vestibular. E aí eu tô dizendo o seguinte, se vocês quiserem, assim, até agora eu fiz o quê? Eu abri para um grupo de alunos que querem fazer o vestibular da Unicristos para fazer uma imersão
que é História, Filosofia e Sociologia. Eu vou trabalhar questões da Unicristo. Mas, por exemplo, algumas dessas questões, elas têm muito a ver com assuntos do Enem, então dá para revisar. Então, para as pessoas que são do curso, vai ser presencial e para vocês é sem custo. Vai ser de 8 até mais ou menos meio-dia, certo? Lá onde acontece o curso de Humanas e o curso de Matemática do Sami Praciano, na quarta-feira pela manhã. Só que quem for tem que me avisar para eu não disponibilizar a vaga para alguém, tá certo? Repito, vai ser voltado para a Unicristo, porque quando o curso foi montado, algumas pessoas me perguntaram, Marden vai servir para a Unicristo? Eu disse, olha, meu foco vai ser o Enem, mas eu vou fazer um momento de imersão Unicristo, como eu vou fazer um momento de imersão US. Fora essa aula aqui, na semana da US, a gente vai ter um momento de imersão US, certo? Fiquem tranquilos. Mas, para quem quiser ir na quarta-feira presencial, tranquilo, vai ter um materialzinho impresso, tudo tranquilo, tá bom? Mas vocês precisam me avisar. Professor, eu quero ir. Aí vocês colocam lá no grupo. Se não quiser, também não tem problema, tá bom? Só tô avisando porque vocês vão ver aí que a galera tá indo. Tem 2 pessoas do curso que vão fazer Unicristos e que vão presencial para esse momento. Então, eu tô abrindo para todo mundo que tá aqui também, tá certo? Só me avisem. E, Marda, eu vou te avisar na terça-feira. Não, no máximo até amanhã. Show de bola? Beijo no coração, obrigado pela paciência, fiquem com Deus e estudem pelo amor de Deus. Valeu, galera, ficamos por aqui. Vou pro meu sextou e vão dormir e estudar. Valeu, beijão, tchau.